é isso. Então, deixo o convite já para vocês, tá? E aí Tá vamos bem? receber o Jackson. Jackson, querido, muito bem-vindo. Boa tarde. Que bom ter você aqui. Olá, pessoal, boa tarde, é uma Boa alegria. Olha a tarde. Bernadette aqui, sempre presente, o Túlio também, né? Coisa Claro. boa. Tem carinha nova aqui, o Thiago e também o Carlos, né? Que eu não conheço. Eu também Coisa não, Carlos. boa. O Olha, o Lucas Carlos está com uma moça Lopes linda ali também. com ele. Quem é essa moça, Carlos? Isso é minha esposa, a Poliana, também trabalha na área da educação. Oi, Olá. Poliana. Nós Tudo estamos, nós bem? estamos falando de Umburatiba, já ouviram falar? Não, onde é? Umburatiba, já ouviram falar em Teófilo Otoni? Claro. Sim. Sim. Aham. Bom, depois de Teófilo Otoni, 200 quilômetros. Desses 280 é chão. Nossa, Eita! não. Que legal. Nós estamos na divisa com a Bahia. Temos um rio aqui, de um lado do rio é Minas, que é Umburatiba, e do outro lado é Medeiros Neto, Bahia. Olha só que legal isso. Ou seja, é tipo assim, atravessei o rio, tô no outro estado. Exatamente. Que chique, gente, que top. E como que vocês acharam a gente, Carlos? Conta aí pra Foi, nós. foi através do grupo, eu participo de um grupo chamado Pet Inglês MG, e aí eles lá divulgaram e eu achei interessante. Falei, eu vou dar uma olhada. Que legal. Olha só, Carlos, deixa eu te falar. A gente, naquela hora que eu falei, né, uma ação interinstitucional FMG-UFOP, que reúne professores dessas regiões, eu falei isso porque a gente ainda acaba se pautando nos encontros presenciais, Ah, tá. né? Mas os nossos encontros têm sido virtuais já desde o início da pandemia. E a gente continua com os encontros virtuais, porque parece que tem sido menos complexo para as pessoas. Esse grupo é um grupo até grande, e ele tem estado agora, depois dessa retomada, neste ano de 2022, a gente voltou ao nosso trabalho. A gente encerrou em dezembro do ano passado, normal. É, Aí depois a gente retomou em fevereiro, que a gente estava finalizando o trabalho do ano passado, por causa do calendário da UFMG. E aí depois a gente retomou agora, no início de abril, né? De abril, exatamente. Na verdade, no final de abril, a gente teve abertura na última sexta-feira de abril, e aí retomamos o trabalho a partir dali. Então, esse mês de maio é o nosso primeiro mês de retomada de 2022, sabe? É, então, esse período a gente continua trabalhando online e a gente tem tido assim, uma certa dificuldade de retorno dos nossos participantes, por causa de coincidência com a escola. Muitos estão com dificuldade de voltar porque tem aula no horário, porque não conseguiu liberação da escola, tem uma série de dificuldades, sabe? Então a gente está voltando devagar com as pessoas, mas a gente tem uma proposta, que eu considero, pelo menos, né, interessante para esse semestre. A gente está discutindo algumas esferas da educação linguística, e nesse mês de maio, a gente discutiu a esfera política da educação linguística. Como que educação linguística tem a ver com política? Tem a ver, não tem a ver? Como é que a gente está relacionado com essas questões políticas que agem sobre a educação? Né? Como é que a política tem a ver com a minha sala de aula, com o que eu ensino, com o que eu posso ou não posso ensinar? Então a gente tem discutido isso, a gente discutiu isso nessas três, na verdade, nas duas sextas-feiras anteriores, e hoje é o fechamento dessa esfera política. Aham. No próximo mês, que é o mês de junho, nós vamos discutir a esfera social. Como é que o nosso trabalho tem a ver com a sociedade? O que que educação tem a ver com sociedade? Como é que a gente entende essa relação do trabalho docente que a gente faz com a construção social? Tem a ver uma coisa com a outra? A gente contribui, não contribui? A gente está entendendo essa contribuição? Como é que a gente entende ela? O que a gente está fazendo dentro disso? Então, a gente vai discutir a esfera social. Eu Toda acredito, sexta. eu acredito que tem a ver, sim, inclusive a esfera política, inclusive na área da estrutura que nos é oferecido, que eu sou funcionário do Estado, então Aham, depende de políticas. E aí na estrutura que a gente trabalha tem tudo a ver com política, tudo. exatamente. Então, a gente está fazendo um trabalho de percepção.
sabe? Em que pontos que o nosso trabalho se toca, né? Toca com a política. Onde é que toca? Como toca? Que repercussões ou que consequências isso tem para nós, para os nossos alunos, para a escola, para as metodologias de ensino, para os materiais didáticos, para a sociedade, para o cidadão, para o país, sabe? A gente está discutindo isso, né? E hoje o Jackson, que você vê aqui, é, é um recém-doutor da universidade, né? Colega nosso. Que É, legal. exatamente. E o Jackson, ele trouxe para a gente um questionamento que é sobre assim, um estado, o que ele chamou de estado de deriva. Ele diz assim para nós: olha, a gente parece às vezes que a gente fica meio perdido assim, umas coisas que têm relação com a educação. A gente fica meio à deriva, meio sem entender direito o que está acontecendo, sabe? E aí, a partir dessa proposição do Jackson, do estado de deriva, a gente começou então a discutir se nós estamos à deriva em determinadas esferas da educação. Eu E a acredito que primeira estamos. esfera Eu concordo com ele, estamos. aí a Por vezes eu me sinto à deriva. exatamente, é isso que nós estamos discutindo, Carlos. Aí a primeira esfera que a gente discutiu, que a gente está discutindo que fecha hoje, é a esfera política. Aí no mês que vem nós vamos discutir a esfera social. Estamos à deriva na esfera social? E a gente tem algumas esferas que nós nomeamos, sabe? A esfera política, a esfera social, esfera emocional, esfera didático-pedagógica, esfera formativa. A gente começou com essas. E Aham. daqui a gente pretende ampliar o nosso trabalho. A cada mês nós vamos discutir a nossa deriva numa dessas esferas. E Que teremos bom. sempre na última sexta-feira do mês um convidado que vem falar com a gente um pouco sobre isso, né? Então o Jackson vai fazer sempre a terceira sexta-feira que ele vem fazer essa conversa com a gente, e na quarta sexta-feira do mês nós teremos um convidado. Esse mês é a professora Valquíria Montemor, Legal, muito né? bom. Então você está convidadíssimo a vir participar conosco. Se você quiser deixar o seu telefone no chat, a gente pode te incluir no nosso grupo de WhatsApp. E aí você vai poder participar todas as vezes que você quiser, puder, tiver disponibilidade, Eu vou chamar a colocar agora. Poliana. Eu vou colocar agora. Ótimo, eu vou pedir para os nossos bolsistas. A gente tem o Lucas e o Tiago, são nossos bolsistas. Hum. Eles trabalham nos dando apoio, ministrando as language lessons, trabalhando junto com a gente. A gente tem os nossos colegas que estão aqui hoje, o Marco, a Bernadette, a Tatiana e vários outros que hoje não estão aqui, mas que vêm e vão, assim, quando possível, né? Então, assim, são colegas da educação básica, tá? Helena, eu É, queria fazer só um adendozinho, né, sobre esse aspecto do estado de deriva, né? Muito a partir de um filme, eu não sei se vocês já assistiram, um filme de 2018, que se chama Vidas à Deriva. E aí, nesse filme, né, a, é, duas pessoas, né, estão velejando pelo Tahiti, quando são atingidos, então, por uma tempestade, né, uma tempestade, e passando essa tormenta, passando esse momento de tempestade, né, eles estão ali naquela embarcação, né, em ruínas, né, e ao mesmo tempo eles tentam encontrar uma maneira de salvar, né, salvar a própria vida e a vida de quem sobrou ali, né, naquela embarcação. Então, se a gente for parar para pensar, e aí isso me movimentou muito, eu comecei a pensar muito sobre isso, né? De que maneira a gente está tentando, entre aspas, salvar, né, a educação no nosso país, né? De que modo que a gente está tentando, depois de uma pandemia, como a pandemia da Covid-19, que a gente pode considerar uma grande tempestade, lidar com o que sobrou, né? Ou com o que restou desse grande tormento, né? Que todos nós, de algum modo, atravessamos, né? Então, conversando com a Lina e ano passado, dialogando aqui, pensando em que esse estado muitas vezes nos leva à angústia, né, a um lugar de angústia, né,
e que a angústia, por muitas vezes, ela é paralisante, ela não faz a gente andar, né? Como que a gente pode avançar? Então, a Lena terminou o encontro passado, né, Lena? Pedindo para que vocês elaborassem um parágrafo, né? Elaborassem um parágrafo, né, com ideias, com sentimentos, né? Contando um pouco como você, professor de língua, né, se sente diante dessa esfera política, né? E aí, Lena, eu não sei se como que você tem se envolvido, né, com essas questões, os impactos dessas questões nos seus comportamentos, né, sobre você, sobre o seu trabalho, seus alunos, sua vida. E eu achei, assim, muito relevante essa provocação, né, Lena, que você trouxe para eles. Então, eu passo a palavra de novo e a gente vai conversando, e depois, mais à frente, eu gostaria de pontuar algumas falas que eu vi de alguns professores. Na verdade, foram 3 falas que eu pensei para a gente pensar também em um momento posterior. Desculpem, eu tenho que abrir o microfone para poder. Aí eu não vejo vocês porque eu estou compartilhando. Mas eu queria, antes de entrar na tarefa aqui, eu queria só dizer, porque eu falei de todo mundo, para o Carlos, que é novo aqui na nossa área, mas, Carlos, meu nome é Leina Jucá, eu sou professora da Faculdade de Letras da UFMG, coordeno este projeto que se chama Continuação Colaborativa, que nós carinhosamente chamamos de CONCOL. O CONCOL é um dos projetos, um dos 3 projetos que compõem o programa Interfaces da formação de professores de línguas estrangeiras. É um programa de formação continuada de professores que envolve colegas meus da faculdade e uma série de professores da educação básica. Antigamente, antes da pandemia, antes da tempestade, como diz o Jackson, os nossos encontros eram presenciais e, portanto, os professores eram da região, era de Belo Horizonte e região. Agora, depois da pandemia, a gente tem procurado também trazer colegas de outros lugares, né, sempre que possível. Então, assim, só para você saber, afinal de contas, quem é essa moça que está falando comigo, né? Moça bondade minha é comigo mesmo, tá, gente? Então, desse ponto de vista, a pandemia foi boa, É, porque outras pessoas têm acesso. exatamente, exatamente. Ô, Carlos, a sua esposa também é professora, não é? É, E por que ela não está participando? ela deve estar fazendo alguma coisa. Daqui a alguns minutos ela tem que ir para a escola, que ela Ah, trabalha, que ela trabalha como a maioria de nós em 2 escolas. entendi. Tá bom. Você dá aula de quê, Carlos? Inglês. Ah, que ótimo, legal. E a tua esposa também? Não, no caso, ela pegou um cargo de coordenadora no município e no estado ela é bibliotecária. Ah, legal, que bacana. Poxa, ela pode ajudar a gente a divulgar esse trabalho, hein? Quem sabe a gente convida mais colegas para vir participar conosco. Acredito que sim. Aqui na região, acredito que muitas pessoas. Depende do grupo que as pessoas estejam, porque assim, Uhum, na verdade, a gente está se sentindo totalmente perdido. O pós-pandemia, do ponto de vista de sala de aula, ele causou. Os alunos estão resistentes a ficarem dentro da sala de aula e estão uhum, resistentes a fazer tarefas, principalmente se for delegada para casa. sei. E aí, esses 2 anos de pandemia, o que foi que aconteceu? Pelo menos aqui com a gente. A gente estava fazendo todas as atividades deles, quando tinha que colocar no sistema, a gente colocava no sistema. Então, estava entregando pronto 2 anos. E aí, agora, estamos com essa dificuldade, eles estão resistentes. E aí, eu estou totalmente perdido, sem saber o que fazer nesse sentido, porque eu acredito que o Estado deveria ter criado uma estratégia para que essa volta fosse gradativa e não exigir de uma vez todo mundo voltar, porque após 2 anos nesse sistema, nesse esquema, é natural que eles estejam com essa resistência, eu penso. É, eu concordo. É complexo, realmente é complexo. Bom, de qualquer forma, eu fico feliz que você esteja aqui.
Bem-vindo de novo, né? Assim, acho que Obrigado. nós todos usufruímos desse trabalho colaborativo, né? A gente tem feito esse trabalho juntos, né? E assim, é isso mesmo, a gente vai trabalhando em coletividade, em colaboração. Isso é muito É, bom. Isso é é, muito bom porque, às vezes, se a gente fica reduzido ali, resumido à região, a gente acaba ficando fora de algumas coisas, algumas novidades, é, alguma uma maneira de fazer diferente. é, Sempre é bom contato com. Eu gosto muito de contato com pessoas de outras regiões, justamente por isso, porque geralmente a gente consegue algo de novo. Isso é verdade. bom. Bem-vindo, então. Obrigado. Então vamos que vamos, Vamos né? lá. Vamos lá. Let's É, go. Let's go. Então, no nosso encontro passado, eu tinha deixado então essa provocação aqui para vocês, gente. Eu imagino, não sei, Marco, Bernadette, que estavam aqui no encontro passado, é, eu imagino que, assim, né, a gente não chegou a fazer essa atividade, né? Mas era, assim, era uma tarefa que eu tinha proposto, justamente porque eu acho que esse exercício da gente colocar no papel, ele obriga a gente a refletir mais um pouco, sabe? Então eu queria propor, Jackson, o que que você acha? Porque a tarefa era assim, olha só. Agora que a gente teve essa oportunidade de refletir um pouco sobre a esfera política da educação linguística, é hora de elaborar as nossas ideias e sentimentos, né? Então, essa elaboração. A elaboração era proposta assim: em um ou dois parágrafos, conte como você, professor ou professora de língua, se sente diante dessa esfera política. Se e como você tem se envolvido nessas questões e os impactos de seus comportamentos dentro dessa esfera política, né, sobre você mesmo, seu trabalho, seus alunos, sua vida e etc. Né? Então, assim, Jackson, o que que você acha da gente dar uns minutinhos para o pessoal, assim, talvez, não sei se escrever um parágrafo, mas pelo menos em tópicos, se for o caso, né? Como é que eu me sinto, como é que eu me vejo, como é que eu estou envolvido, se estou, se não estou. O que que você acha? Eu acho ótimo uns 10 minutinhos e a gente volta, É, né? pode ser, pessoal? Pode. Pode. Pode Eu ser. deixo aqui na tela 10 minutinhos para vocês, assim, elencarem, né? Vocês podem escrever em tópico, podem escrever o parágrafo, como vocês quiserem. Só para a gente fazer esse exercício de como é que a gente se sente, Ok. ok? Então, ó, 16:12. Daqui 10 minutinhos eu volto a falar com vocês.
Regina, por que essa mudez? Por causa dos 10 minutos que eu dei para vocês escreverem. Ah, pois, como eu prefiro, como eu prefiro falar, Não, então mas é o deixa quieto. exercício, Bernadette, da escrita. Ah, então tem que entrar no chat? Não, escreva onde você quiser, escreva Ah, tá. tá? Obrigada, Interess- obrigada. Interessante, Bernadette, que eu já morei em Portugal e esse pois seu me lembrou algo. Então fala, Carlos. Pois, é a maneira que os portugueses falam, uma É expressão verdade, portuguesa. verdade. 5 minutinhos. O Jacques, no caso, é a nossa ampulheta. Exatamente. Está mais controlada, mais a pobreza. Três minutinhos. Lena, I think if someone wants to share something in English, it will be good. It's a moment to practice. What do you Sure, no think? problem. Yeah, for sure. You guys feel free, please. Could express the ideas in English or in Portuguese or both. Two minutes.
Tcharam! É com você, Jackson. Hello, guys. So we are here trying to understand what is happening with us nowadays. So I think it's important to share what we are thinking about the political education. Not only what we are learning, reading, but what are thinking, feeling about this. So feel free to express your ideas, express some paths or ways to change something. Okay, feel free. I pass the word. Okay, if someone wants to share, good start. If you want to read in Portuguese or say something in Portuguese. Come on, Eu guys. posso participar também? Who will start? Who will start? You may start. Yeah. Go ahead, Bernadette. Okay. About political education, what I see, unfortunately, that the students, they are abandoned the school. They are not interested in learn and uh, in political area when they see Then, this kind of behavior, what they are doing to change this então, situation. Sincerely, I don't see anything they are doing. And that if you want to add something now, you could share with us. What Eh, do you think about it? About okay. this situation? Oh, Because you I said think, they don't do anything. Say more about it. oh, if they don't, in my opinion, because I know that I may be wrong, but uh, if you agree with me, uh, why they don't show us what they can do when we watch the news on TV? We don't see what I see is what they are doing to protect people that sleep on the streets and they are without blankets, without food, and they are helping the kind of people. And about the students that abandoned the school, students uh, as what I listened to in an education program, students that 7 and 8 years old, they don't know to read. Oh, what's happening with the teachers too? Oh, who can share my opinion? Come on, guys. Let's participate. Tiago, Tatiana, Lucas. Tá todo mundo mudinho. May I ask Bernadette a question? Bernadette, when you say they don't do anything, who's they? Who Ah, are these people? yeah, the politicians involved with education. Ah,
about our education program, about our education schools. Yeah. So they say that the problem is the consequence of the COVID. But is it true? So if COVID happened, we had to change our way. Did you change? So they say, oh, these students that have computer, that have a cell phone, okay, they didn't have problem in these 2 years. But those who don't have TV, who don't have internet, what happened? What politician did for them? I didn't see any attitude I uh, see. toward them. I understand what you're saying now. And how do you feel about this? What's Oh my your God. what's your involvement in this political situation? Do you get Oh, involved in this political situation? Do you do ye- anything? What? How do you feel? What do you do? yes, I'm going. You know, but I will tell again. So, what can I do for those who have difficulties in English language? As you know, I went to my paroquia and I talked to Vigario, and I said to him that I want to be a volunteer teacher for those students of public schools that have difficulties about English. So, what did the Vigario do? So, at this part, I will say in Português, may I, Helena? Aí ele me disse, Bernadette, é muito importante o seu trabalho voluntário, isso antes da pandemia. Então, você vem à paróquia no final de 2 finais de semana, no final da missa, e no momento que os avisos forem lidos para os paroquianos presentes à missa, eu vou apresentar você e você vai falar sobre o seu trabalho voluntário. Claro, venho sim. Então, durante 2 finais de semana, no final, lá eu estava. Aí ele me apresentou e me deu a palavra, e eu falei para todos que estavam me ouvindo que os filhos ou os idosos, os adolescentes, né, o vigário ia abrir inscrição na secretaria para que eles fizessem as inscrições para as aulas de inglês e nós veríamos os horários possíveis para eles e para mim. E como foi antes da pandemia, a paróquia tem uma excelente sala de aula com som. Então nós começamos e eu separei as turmas, idosos, adolescentes e crianças. Quando veio a pandemia, o vigário suspendeu o presencial. Aí os alunos me pediram para dar aula para eles pelo Zoom. Então, eu estou dando aula pelo Zoom para os adolescentes, porque eles moram muito distantes, e os idosos me pediram se podiam vir até minha casa. Então, os idosos estão vindo à minha casa. Então, é uma maneira, como professora voluntária, sem nenhum custo, deixá-los entusiasmados com a língua inglesa. Está sendo muito, muito produtivo, muito, muito bom. Jacques, eu posso fazer só mais uma pergunta? Desculpa, mas assim, é que a Bernadette fala e me vem uma série de coisas na cabeça. Gente, vocês podem interfiram também, por favor, tá? Mas assim, é que aí a Bernadette está falando essas coisas, aí eu tenho mais uma pergunta, Bernadette, eu espero não ter nenhuma outra depois dessa. Pode Ainda que eu fazer à siga vontade. focadinha. Pode fazer à vontade. Olha só, Bernadette, então deixa eu ver se eu entendi. A ideia sua é tipo assim, está faltando incentivo, está faltando professor, está faltando motivação,
né? Está faltando escola, digamos assim, para uma parcela da população. Então, o que eu vou fazer como professora, estou pensando aqui que o que você fez como professora é se oferecer para, de alguma forma, tentar cobrir essa lacuna, né? Agora, Exatamente. essa é uma lacuna que não é de responsabilidade sua, ou minha, ou do Lucas, ou do Carlos. A gente tem um poder público, né? Um governo nacional, estadual, municipal, que deveria estar responsável e deveria tomar providências para que todas as crianças, adolescentes, adultos e tal tivessem acesso à educação conforme reza a nossa Constituição, né? Onde o Estado falta, quem entra? E quando a gente entra, quando entra alguém no lugar do Estado, uma pessoa como você, mas pode ser também a milícia, por exemplo, né? Quando entra alguém para cobrir, é verdade, Bem entendeu? lembrado, bem lembrado. Então, quando entra alguém e cobre a lacuna do Estado, o que é que nós estamos fazendo? Né? Assim, por outro lado, é justo também que a gente não entre agora no frio que está fazendo nessa cidade, quando a gente faz campanha para a coleta de cobertores, né? A gente não deveria fazer? Ou a gente deveria fazer a campanha? A gente deveria fazer a campanha e deveria fazer outra coisa também? Porque a gente só está fazendo campanha porque tem gente vivendo na rua. As pessoas deveriam viver na rua, a gente deveria precisar de campanha? E se a gente precisa de campanha, quem é que deve se responsabilizar por isso? É o cidadão comum? É o Estado? É o governo federal? A minha pergunta, com toda essa discussão sobre como é que a educação está relacionada com política, é justamente essa. Né? Eu Então, sinto. assim, desculpa, Carlos, Vamos lá. eu não sei se a gente já cai e volta, mas a gente tem 10 minutos, vamos deixar o Carlos falar, né? Aqui tem, então, é por isso que eu interferi. No meu caso, eu sinto que, em termos de esfera política, eles estão dificultando. A impressão que eu tenho, que eu sinto dentro de sala de aula, é que eles estão dificultando. O governo estadual e o governo federal está dificultando. Não sei qual o objetivo deles, mas eles estão dificultando bastante para que a educação se desenvolva, ande, deslanche, digamos assim. E aí estão nos travando, inclusive utilizando burocracia. Ao invés de nos preocuparmos em preparar uma aula, em dar atenção ao aluno, nós estamos centrados em preencher formulários, e são vários, são muitos. Então, como a gente aceitou na pandemia aquela situação ridícula, do meu ponto de vista, que é trabalhar 24 horas, aí eles viram, tá, eles aceitaram, então vamos ferrar mais ainda. Tipo, eles acharam que não nos prejudicou muito. Então vamos dar mais um jeito. Eu tenho a impressão que eles estão tentando estimular para que nós desistamos da profissão. Eu vejo assim. Ô, Carlos, desistir da profissão, eu acho que eles não têm esse objetivo, não. Então vai querer todo mundo analfabeto? Ele, né, quer sim. Isso é interessante para quem é grande empresário. Como é que eu vou conseguir uma mão de obra barata se as pessoas são qualificadas a ganhar melhor? Então, nas minhas empresas, eu quero mão de obra barata, eu quero vendedores que aceitem ganhar, por exemplo, um salário mínimo mais comissão. Ou pior, ganhar só comissão. É interessante para eles. Nossa Senhora, isso não é democracia, isso é ditadura. É por aí. É assim que eu vejo. Triste. Carlos, é interessante que quando você traz esses temas, toca nesses temas delicados, você sorri. E o que é que você sente assim, que você se expressa sorrindo? É que eu sinto assim que nós estamos aceitando com muita facilidade. Nós estamos aceitando o chicote com muita facilidade. É por isso que eu estou rindo, porque eu vejo nos colegas, por exemplo, a gente fez a greve agora, então teve uma boa parte que não participou. Então eu vejo nos colegas principalmente aqui na região, que é característica de fazendeiros e onde tem gente muito rica, gente muito pobre. E aí a gente está aceitando com muita facilidade. E eu me sinto ridículo nesse meio, por estar nesse meio. É por isso que eu estou rindo. Eu já fui, assim.
eu ainda não tomei uma decisão. Eu já devia ter tomado essa decisão de fazer algo diferente. Mas, por enquanto, eu também estou aceitando, eu também estou sendo omisso, eu estou sendo submisso. E isso eu acho interessante, porque nós deveríamos ter reagido, ter nos expressado, ter nos unido. A gente deveria trabalhar melhor essa questão para que essa esfera pudesse nos enxergar. Eu sinto que eles não estão nem aí para nós. Ah, tipo, o professor que se vire lá na sala, se os meninos estão com problemas psicológicos, o professor resolve. Se o professor está com problema psicológico, ele que resolva. Então, mais ou menos assim. Você podia aproveitar para compartilhar o que você escreveu, elaborou aí. É que eu não participei da discussão, né? Mas foi mais ou menos isso que eu elaborei, que apesar de não ter participado da discussão, meu sentimento é que estamos à margem dessa esfera. Eu vejo uma maneira de buscar inclusão, que é através do movimento sindical. Eu busco participar, sou filiado e participo das greves, buscando, assim, chamar a atenção dessa esfera política. Perfeito. Lena, eu acho interessante, né, essa questão quando ele traz sobre, quando o Carlos traz, né, de se sentir ridículo, estou sendo omisso, submisso, né, deveria ter agido antes, né? Então, acho, Carlos, que você está trazendo aí um ponto, um tensionamento muito importante, né? E a minha pergunta de volta para o coletivo é: ainda temos tempo? 5 minutos, a gente, só explicando para o Carlos que é novato aqui, a gente tem duas salas, viu, Carlos? Porque Ok. o tempo só dura 1 hora, né? O Aham. nosso encontro é de 1 hora e meia. Então, a gente, quando acaba essa hora, a gente sai e entra no próximo link, Ah, tá bom. tá? Porque senão a gente não consegue terminar. Aham. Os meninos sempre colocam o link aqui no chat, eles devem colocar já já, Eu porque tenho, eu tenho, eu tenho outro link aqui aí, no ó, grupo. Porque já no chat, nesse momento. aí, ó, Tá? beleza. Inclusive, acho que a gente já pode até se mover de uma vez, nós temos só 5 minutos. Né? Melhor, né? Melhor, porque não corta um argumento no meio, fica mais fluido. Então vamos lá Beleza, no chat. Lucas tem razão. Então Vamos vamos, lá. vamos mudar, gente? Vamos A lá. gente já está no chat, é só copiar e chegar, tá bom? Aham. É bem interessante. Tipo, eu estou falando inglês, tem um doutor no meio. Marco, é para mudar agora, Marco? Tá mudo, Isso. tá mudo. Isso, Bernadette. O link É está que no chat. Ah, tá no chat? É que, tipo, Isso. o beleza, vídeo dura ótimo. 1 hora só. Então, discutindo. Júnia, você está aqui, querida? Boa tarde. Oi. Oi, Helena. Tudo bem? Você tá bem? Gripada. Gripada, né? Bem gripada. Eu passei Mas semana graças a passada e Deus. retrasada todinha, menina, tá super ruim essa gripe. Sim. E lá na escola está rescindindo os casos de Covid. Nós temos 4 professores afastados. Eita. Lena, Que bom que você chegou. A discussão aqui é sobre a coisa que você gosta. Estamos falando de política, participação sindical, participação em greve. Estamos aqui nessa toada, nesse momento. Que bacana. Então, Oi, vem Muito Júnia, bom. você não tá bem de saúde, não, Júnia? Eu só estou muito gripada, Bernadette. Ah, Gripe. entendi. Estou muito gripada. Peraí, Hoje eu nem tá fiquei na escola, já vim direto para cá, não cumpri o módulo, pedi licença, porque no Entendi. módulo que eu fico lá, né? E você Mas tá graças a Deus rouca, eu vim, né? eu vim. Sim, da gripe também. É. Ô, Júnia, Desculpa toma não ter entrado brócolis. antes. Hã? Eu queria ter Toma participado brócolis. antes, né? É. Sim, eu comprei, Bernadette, desde aquele dia que você falou comigo.
É uma bênção. Sim, Com- obrigada. Obrigado de Tem momentos compartilhar gravados, esse. gente. Leina, eu queria, na verdade, voltar assim, viu, Carlos? Uma troca, né, que a gente vai fazendo para movimentar a conversa, né? Em busca da gente sair daqui com algumas saídas possíveis, né? Então, assim, você trouxe esse, você disse, eu me sinto ridículo, eu estou sendo omisso, submisso, e deveria ter agido, né? E aí minha pergunta chocou com o tempo da reunião. Será que ainda temos tempo, né? Temos tempo de fazer alguma coisa, né? E aí você trouxe aí na sua fala que busca, por exemplo, estar participando dos movimentos sindicais, acompanhando os movimentos de luta, né, da classe dos professores da educação. E você pode falar um pouco mais sobre isso? Geralmente é quando acontecem as greves, né, a gente vai aqui, o sindicato aqui manda um ônibus, né, para a gente ir participar lá das assembleias, e aí geralmente a gente vai tipo, um dia, um outro, e já volta, tipo um bate e volta que a gente faz. E aí a gente participa ativamente lá da assembleia. Tem pessoas aqui próximas que fazem parte da diretoria do sindicato. E aí esse lado aqui é bem ativo. Apesar de estarmos longe de BH, mas aqui é ativo a questão sindical. E é por aí que eu penso que nós vamos conseguir uma certa visão dessa esfera política. Porque se não for assim, eu acredito que vai ficar muito, muito ruim para nós. Já está, né? Pode piorar. O Túlio poderia compartilhar o que ele escreveu aí com o coletivo, né? Sim, eu coloquei mais ou menos uma fala parecida com a do Carlos aqui, que eu ressaltei assim o papel importante que tem qualquer discussão em nível de desafios, de questões, né, relacionadas à educação especificamente, né, há que se começar uma discussão, iniciar uma discussão com seus pares nas escolas, ampliando para os sindicatos, né, e buscando os canais institucionais, porque a luta, ela para mim, ela só tem sentido se eu vou colecionando vitórias institucionais, entendeu? Porque eu quero mudança. E a mudança, infelizmente, ela vai para um canal que tem que ser concretizado institucionalmente, né? Então, eu até escrevi alguma coisinha que está muito superficial, mas eu vou ler. Entendo que a esfera política deva contemplar a discussão com os demais colegas professores, né? Discussão essa sobre os desafios encontrados na educação e no ambiente de trabalho, né? E deve ser ampliada de forma conjunta, né, com os colegas, com grupos tais como sindicatos, universidades, né, demais escolas e também com os sindicatos, né, porque atrás dos sindicatos eu pulo que eu teria para levar essa luta no nível institucional, né, entendeu? Sim, tentar colecionar pequenas vitórias, né? A gente sabe essa timidez é pequenas vitórias, a gente sabe que o processo é longo, demorado, às vezes ele é desgastante, mas eu entendo dessa forma, sabe? E agora há que se ressaltar também que muitas vezes, apesar de eu achar que deve ser minoria isso, você não encontra nos seus pares também, né? Muita receptividade. E existe isso também, né? Que politicamente as pessoas têm posicionamentos diferentes, né? Não é porque sou um profissional, um professor, que eu vou pensar como outro, né? Então, assim, e há muitos óbices também em nível de direção, né, das escolas, porque dependendo da figura do diretor, de quem está lá na direção, né, às vezes está seguindo à risca, né, o que vem lá de cima, em posições, se for governo municipal, da secretaria estadual, quer dizer, é complicado, mas assim, tem que resistir, né? Senão você não consegue avançar, né? Interessante isso que você traz sobre a falta de receptividade, né? E você tenciona aí
tanto o público de professores, quanto também quem está na gestão da escola, né, num cargo de poder, né, de influência nos demais. E aí, Lena, me chama a atenção muito a fala que a professora Júnia trouxe no primeiro encontro, né, quando ela disse assim, a greve é um movimento sindical, né, de anos de luta, é a arma que nós temos. Hoje nós temos é a mídia, mas não usamos delas, porque não entra lá no Insta e diz, pague o piso do professor, seu mentiroso, né? É importante, mas precisamos nos conscientizar, né, que cada professor tem o seu papel e não podemos olhar apenas para o nosso próprio umbigo. Então, essa fala do Marco Túlio hoje dialoga muito com a fala que a Júnia trouxe lá no primeiro encontro, quando foi provocado esse assunto, né? E a Júnia está aqui para poder aí reiterar, enfim, colocar aí, Júnia, mais alguma coisa sobre isso? Assim, Ô, Jackson, é porque diante da fala da nossa colega, né, da Gabi, acerca do posicionamento dela, respeitando o posicionamento dela, mas eu acabei, então, colocando o meu posicionamento, porque é importante nós nos mobilizarmos, e dos anos, né, que eu tenho de educação, a greve foi um instrumento. Então, reforçando o pensamento, né, a greve foi um instrumento. E como ela colocou acerca de nós usarmos as mídias, nós não temos feito isso. São poucas as pessoas que acabam fazendo isso, colocando lá, esclarecendo, né, as pessoas, esclarecendo realmente os fatos, né? Porque, infelizmente, ele tem como manipular as informações. Então, é complicado isso. Então, a gente tem que estar atento, fazendo a nossa parte de colocar na mídia, né, de esclarecer os nossos alunos em sala de aula, os pais. Depois que nós voltamos para a sala de aula, não foi feita uma reunião com os pais. Então, para os pais, nós somos inimigos deles, né? Dos filhos, porque os filhos ficaram 2 anos sem estudar, e agora ainda o professor está fazendo greve, sendo que está recebendo de forma correta, né? É isso que a mídia passa. Então, é mesmo para a gente fechar essa ideia, porque é importante, a mobilização é importante, é o único meio. E hoje, mais do que nunca, usar a internet, né? Usar o recurso da internet. e você acrescentou ainda, né? Era para os pais estar com a gente lá, né? Então, essa sua fala é uma fala muito potente para a gente refletir, e também acrescento a fala da professora Márcia no segundo encontro, quando você traz, Marco Túlio, sobre os gestores, né? Quando a Márcia disse assim, eles queriam criar uma sala de recursos para poder colocar, né, todos aqueles alunos que estavam fora da faixa etária, e não sei se vocês lembram disso, estavam aqui, né? Colocar lá, todo mundo numa sala só, né? Não perguntaram, né? Não perguntaram. A professora nenhum da escola, sabe? A própria Secretaria de Educação foi lá e criou, né? Uma sala e excluiu, né? Excluiu aí professor de projeto de extensão, fez confusão, né? E aí até quando que o diretor teve conhecimento do que estava acontecendo e teve que intervir, né? Ela usou esse termo, intervir, né? A sorte foi que ela teve tempo, E aí eu volto à minha pergunta do início para vocês. Ainda temos tempo? Eu acredito que sim. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Mas, Jackson, eu tinha uma pergunta para você. Eu queria até aproveitar que a Júnia falou mesmo que hoje em dia nós somos meio que inimigos dos pais.
é que é algo que eu quero entender, eu entendo mais ou menos, mas eu queria realmente entender a fundo como que foi esse processo, que na minha opinião é de vilanização do professor hoje em dia. Antigamente o professor era um amigo da família, ele era um amigo da sociedade, e hoje em dia ele não é mais. Ele não é. Se você, pelo menos ao que eu vi, a greve dos professores não tem apoio popular. As pessoas acham que o professor realmente ele não trabalha, ele não quer trabalhar. É uma opinião que está sendo difundida e é um reflexo da consequência do que está acontecendo no Brasil. O Brasil hoje em dia é um país que gasta 4 vezes mais do que gasta, desculpa, ele gasta 4 vezes mais no ensino superior do que gasta no ensino básico. Nós podemos ver que não há um investimento no piso salarial do professor de educação básica. Isso, para mim, acaba com a competição, porque, por um lado, você pode argumentar, mas quem quer dar aula é porque gosta, então vai dar aula de qualquer jeito. Mas e o pessoal que quer dar aula, mas não dá porque o salário não entendeu? Nós estamos perdendo essas pessoas. Para mim, eu acho que assim, são dois problemas. É um que nossa educação básica está defasada, parece que não se quer mesmo que as pessoas trabalhem lá, e esse processo de tornar o professor num inimigo. Ele não quer ajudar a educar e criar, não criar, mas transformar o seu filho em um cidadão. Ele quer tomar o seu filho, ou ele quer lavar a cabeça do seu filho. Qual que é a sua opinião? O que está acontecendo? Como que é esse processo? Lucas, essa é uma pergunta bem desafiante, né, Lena? Bem desafiante. Eu tenho a minha posição sobre esse assunto. Eu quero ouvir ainda alguns colegas. Eu vou guardar essa provocação, viu, Lucas? E vou trazer mais à frente, depois que os colegas terminarem de trazer as suas colocações, porque eu acho que a Tatiana tem algo a dizer para a gente. Eu acho que também o Tiago tem algo a dizer para a gente, né? Vamos passar a palavra aí e a gente retoma esse ponto importante aí mais à frente. Guarda aí, ó, o Thiago, o Lucas trouxe uma questão importante. Quer dizer, em que ponto é que o professor se tornou um vilão, né? Esse é uma questão aí que, inclusive, vocês podem começar também a ajudar a responder. Responder, eu não digo. Mas quando ele falou, eu fui juntando aqui várias coisas, como quando a gente vê, por exemplo, cortes no orçamento da educação, por exemplo. Mostra não um desinteresse na educação, mas um interesse em que a educação reduza, certo? Não é uma coisa aleatória. E isso não vem sozinho, vem com um conjunto de coisas. O Lucas falou do professor, eu pensei na escola também. A escola, eu lembro quando era pequeno, uma imagem da escola como um lugar bom. Um lugar onde você vai para aprender. Nossa, lá é maravilhoso, você vai ver. Você vai conhecer amigos, você vai aprender um monte de coisa legal, coisas que se falam para criança. E que hoje eu vejo o contrário. Nossa escola é um lugar horrível, todo mundo que vai para lá é para sofrer. Foi se modificando essa imagem da escola, eu tenho esse sentimento. E a mesma coisa com o professor, realmente a mudança dessa imagem do professor. Então, eu vejo como um conjunto de coisas, trabalhando junto com o mesmo objetivo, contra a educação. Tiago, você quer compartilhar o que você escreveu aí com o coletivo? Eu tinha escrito sobre falta de esperança nas lutas. Desde sempre eu vejo as lutas. E aí não só a questão da educação, mas aí quando fala de luta, quando fala de greve, eu penso nos professores, mas penso em outras classes também, várias outras classes que eu vejo fazendo greve e se manifestando de outras formas. E por ver essas coisas se repetindo ano a ano e vendo poucos resultados, a minha esperança nesse tipo de luta é baixa, ao mesmo tempo em que eu não consigo imaginar uma outra forma de se conseguir alguma coisa se não for através dessas lutas, o que às vezes é até mais desesperador. Concordo plenamente. Tiago, você acompanhou aí, tenho certeza.
e o coletivo também, né? Sobre o homeschooling essa semana, não é? Que a Câmara conclui, né, a aprovação do projeto que regulamenta a educação domiciliar. Então, gente, essa proposta que vai alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação está sendo encaminhada para o Senado. O Senado, né? Bem, eu acho que falar de esperança, falar de imagem, né? Esperança, imagem da escola, professor como vilão, tá surgindo coisas aí. Eu queria que vocês, né? Tô provocando vocês. Eu não sei se vocês estão acompanhando essa questão aí do homeschooling. Vocês sabiam que tinham já encaminhado para o Senado? Pois é, eu não sabia, olha só. Eu já ouvi algo, Foi comentários e aprovado tal. nessa quarta-feira, dia 18 de maio de Mais, 2022. mais um daqueles projetos tipo escondido, aqueles rápidos, vamos fazer logo antes que a população acorde. Foi mais ou menos assim. Ô Jackson, e esse homeschooling, qual é o conteúdo dele? Sim. Aí eu volto de novo a pergunta para o coletivo. Certamente que tem pessoas aqui que podem acrescentar sobre essa reflexão. O que é que vocês ouviram sobre isso? Vocês ouviram sobre isso? Eu não O que ouvi vocês nada. imaginam que seja? Ô, Bernadette, Eu, eu gostaria de concluir, de explicar para você. Nós temos algum caso aqui, em Contagem, há 2 anos atrás, agora que já foi aprovado, né, pelo Senado, então está mais tranquilo. Mas uma família, ela foi julgada em relação a isso. Eu conheço essa família porque o homeschooling os filhos estão estudando em casa. Quem dá a educação, quem ensina a matéria, geografia, história, português, são os pais. São os pais. Então, E aí eles não precisam frequentar a escola, e aí depois eles podem fazer uma prova ao final para ter a certificação e tentar, né, o vestibular. Como se eles fizessem, igual tem eu esqueci o nome de uma prova que você tem específico quando a idade já é avançada e o aluno não tem um ensino médio completo, né? Seja. Que ele pode fazer. Seja isso aí, Léo, muito obrigado. Então, os filhos estudam em casa. Os pais que lecionam, os pais compram um programa, né, de computador, eles passam para os filhos, e dentro de casa eles ensinam para os filhos, eles colocam um horário, né? Então eu acompanho 2 famílias que, felizmente, a mãe é pedagoga, ela saiu da escola para lecionar para os filhos em casa, mas por ela ter essa formação, ficou mais fácil, né? Mas a maioria dos pais não tem, e os filhos estudam em casa, não precisam frequentar a escola. É isso, Bernadette. E Júnior, como que o Senado toma uma atitude ignorante dessa, sem consultar a educação, os professores, porque isso daí é muito fictício. Se os pais não têm condição de passar para o aluno, como é que vai existir o homeschooling, meu Deus do céu? Que coisa absurda! Eles tiram base, Bernadette, do ensino nos Estados Unidos. Muitas famílias americanas fazem isso. Então, esse modelo é de família americana, então eles trouxeram para cá. O próprio nome já diz, né? Sim, mas a família americana, o nível é outro. Sim. Agora, pais que não têm condição, vai passar o quê para os filhos, gente? Que horror! Isso Mas, na realidade, Bernadette, eu acredito que as famílias que estão fazendo essa opção, elas estão equiparadas. Elas procuram ter computador de última geração, né? Nós não estamos falando da família de baixa renda, porque nós estamos falando dos meus alunos, né? Que eu atendo, que eles não têm condições. Esses meninos vão para a escola, né? Um ponto importante, Júnior, para trazer é que em 2018 o Supremo Tribunal
o STF, ele entendeu que não há lei que regulamenta, né, que regulamente o homeschooling, e o STF em 2018 decidiu que era necessário que a criança, né, tivesse a frequência na escola, né, de modo que ela pudesse garantir uma convivência com os estudantes, né, de origens, valores, crianças diferentes, por exemplo. Então, assim, pensando que esses ministros lá, nessa época, 2018, que nem está tão longe de agora, por que voltar com o homeschooling? Por que insistir nessa pauta? E aí a pergunta é, como ficará o ensino de língua inglesa em casa, né? Como que vai ficar a prática, né? O que vocês O pensam ensino de sobre isso? química e física, por exemplo, em casa, química e física, os experimentos, como serão feitos? Eu volto de novo aqui à imagem, viu, Carlos? A imagem que foi colocada aqui, a imagem da escola, né? A imagem de vilão que foi levantada aqui, e agora, com o homeschooling, o desaparecimento, Exato. o esvaziamento, o apagamento, o silenciamento. Vocês conseguem perceber? É porque a família que tem uma estrutura igual a Júnia falou, tudo bem, mas aí deve-se pensar, socialmente falando, quem não tem essa condição. Porque se isso vira lei, automaticamente alguns governadores vão querer implantar no Estado esse sistema. E aí, como é que vai ser os que não têm condições, não têm uma estrutura? Ô Jackson, por que criaram isso ao invés de enviar os filhos para as escolas? Por que a troca? Um ponto importante para a gente buscar, né, trazer uma compreensão aí de que escola é essa que essa política quer para o futuro. Que escola que a gente está falando aí e se há espaço para escola também, né? Então, assim, tem uma questão aí, Bernadette, que nos toca diretamente, né? A gente está percebendo aí, você acha que uma avaliação semestral ou mesmo uma avaliação anual é suficiente para medir o aprendizado ou mesmo para acompanhar o processo formativo de um aluno? Mas eu queria entender o porquê dessa troca tão prejudicial. Eu queria entender por quê. Eu posso. Bernadette. Desculpa. Desculpa, Marco Túlio. Talvez você vai complementar a minha fala, talvez. Na realidade, eu só queria colocar. Desculpa. Eu só queria colocar o seguinte: é intrigante esse questionamento, porque tem hora que nos faz crer que tudo isso faz parte de uma lógica já concatenada, já preparada, uma lógica de desmonte, né? De tudo que a gente tem e luta para continuar tendo e tendo melhor ainda, né? Quer dizer, não é mania de perseguição, mas é intrigante, né? Sabe? Leonardo está trazendo aqui, ó, redução de gastos. Eu acredito também nesse ponto aí. Eles estão querendo, tipo, para eles é um gasto que não compensa, vai. É isso que eles nos passam, né? E acredito que é isso. Eles querem desonerar o Estado dessa obrigação. Leonardo, e a educação é um gasto? Claro que Fala não, mais. mas o governo ele quer de todo jeito reduzir gastos. Por exemplo, esse programa agora da escola, como é que é? Não sei se o nome é... Aqui em Sabará tem 2 escolas já com esse programa, em que o professor é terceirizado. Esqueci, me fugiu o nome agora. É o Mãos Dadas? Projeto Somar, Mãos Dadas? projeto Somar. Projeto Somar. E eu ouvi falar que o Zema, se ele ganhar, ele vai expandir o próximo mandato dele vai expandir esse projeto. Então a intenção deles é o quê? Reduzir gastos. E como é que funciona o projeto Somar?
Uai, pelo que eu sei, o professor ele é terceirizado. Tipo o MGS, por exemplo. O professor ele não pode ter vínculo com o Estado e ele é contratado. Parece que o salário é o mesmo, só que por outro lado, acho que o professor que está no SOMAR ele não pode dobrar o cargo. Igual, por exemplo, a gente é do Estado, eu posso ter um cargo numa escola ou em outra. Lá não, ele só trabalha lá, ele não pode dobrar, ele pode ter um cargo no particular e lá. Mas lá ele não pode ter dois. E não pode ter vínculo com o Estado. Acho que o único que pode ter vínculo com o Estado é o diretor e o vice-diretor. Eu sei que a diretora de lá e o vice-diretor são, tanto que a diretora lá era vice na minha escola. Mas o professor não, ele não pode ter. Então tá aparecendo aí projetos que buscam uma terceirização da contratação, né, dos professores. Né? O que representa isso, gente? Precarização. Hã? Precarização. Thiago tá dizendo aí precarização. Precarização do que, Thiago? Mas todos os casos que eu me lembro, que eu tenha visto de próximo, esse movimento de terceirização, acabou havendo um nível de precarização no serviço. No caso de professor, no ensino. O ensino vai se tornar mais precarizado. Por isso que ele não pode nem fazer greve, porque ele pode ser demitido a qualquer hora. Então já meio que, né, contorna nossos direitos, né? Tipo assim, tira direito. O terceirizado não pode fazer greve, é isso? Claro que não. Se eu for um contratado de carteira assinada, eu posso ser mandado embora a qualquer hora. O efetivo, não. O efetivo ele pode fazer greve. Ele tem direito à greve. Então você tá falando aqui sobre silenciamento, é isso? Tem, claro. O contratado, ele não tem essa possibilidade de greve nunca. Se ele fizer, ele é mandado embora a qualquer hora que ele quiser. Se lá, de repente, se achar que o trabalho não está sendo bem feito, ele pode ser mandado embora. Tranquilamente. O efetivo, ele já tem uma dificuldade nesse negócio. Inclusive, acho que eles vão cobrar, nesse sistema, eles cobram metas. Tem metas a cumprir. Se não se encaixar nessas metas aí, você é mandado embora também. Qual é o nome desse novo cargo? Não é cargo, não, é projeto. Chama Projeto SOMAR. Meu Deus! Somar. Não tá somando nada, né? Do ponto de vista da educação, está subtraindo. E eu ouvi falar também que a empresa que eles contrataram para contratar professor é uma empresa de um outro estado que lá estava devendo muito. A Denise Cerqueira mostrou lá que essa empresa deve muito, tipo assim, que ele, o Zema colocou aqui nesse projeto, ou no estado que ela já estava devendo muita coisa. Com salário atrasado, muita coisa irregular. A professora Lena trouxe aqui uma reflexão, né? Uma pergunta, gente, no chat. A quem interessa o sucateamento, o silenciamento e o abandono da educação pública brasileira? A quem interessa? Só que eu acho que tem um outro lado a pensar também. Não estou falando que está certo, por exemplo, somar, não está certo. Claro que eu prefiro o sistema que é. Mas algumas coisas precisam ser mudadas. Por exemplo, a gente vê nas escolas, em qualquer escola a gente vai professor que faz corpo mole, que não tem essa cobrança de meta, que, entendeu? Que vou falar um vocabulário mais, morcega pra caramba, porque é efetivo, porque é difícil ser mandado embora, não é tão cobrado. Por exemplo, a diferença de uma escola particular, nunca tive trabalho em particular, mas tem mais cobrança. Tanto que, por exemplo, no estado, abriu o ensino integral, aí inventou aqui tanto de matéria nova. O professor que pega é o professor que tem mais tempo no estado. Então ele não está olhando perfil, se tem graduação, pós-graduação, mestrado, não quer saber se ele tem mais tempo. Aí, professor que pega uma matéria que nem sabe do que se trata porque ele tem mais tempo. E isso também é uma precarização. E a gente também vê isso na nossa. Ainda mais agora com esse novo ensino médio, integral, é o que mais a gente vê. O professor, às vezes é especialista em matemática, está pegando tecnologia de inovação sem precisar nem ligar um computador. A gente vê demais. Mas quando é contratado, já tem, diz que lá o processo de contratação ele é mais rigoroso. Então entra professor com perfil mais bem preparado para dar uma determinada disciplina. Tem esse lado também.
Mas olha só, do meu ponto de vista, essa questão do mossegar, eu já vejo de uma outra maneira. Veja bem, numa escola particular, quando a gente se propõe a trabalhar, tem uma estrutura, ou seja, não te falta materiais básicos, não te falta capacitações, que é exigido inclusive. Enquanto que no Estado é muito precária a condição de trabalho do professor. Eu, por exemplo, meu exemplo, eu sou professor de inglês. Me impuseram, porque na escola que eu trabalho tem só 15 aulas, para completar o cargo, me impuseram a tecnologia e inovação. Eu não tenho, não sou da área, eu não tive uma capacitação para entrar, simplesmente me empurraram, eu não queria. Então, são muitos casos que, principalmente aqui no interiorzão, os diretores estão empurrando para os efetivos, porque os efetivos literalmente não teria como rejeitar, entendeu? Como não Para completar o aceitar. cargo, para completar Isso, o para cargo. completar o cargo, mas fora de completar cargo também tem a questão salarial que é baixa. Então, tem professor que pegou nesse sentido, para complementar a Eles renda. fizeram errado, eles colocaram a matéria e não deram para a gente capacitação. É o outro lado errado do Estado. Se eles têm que completar o meu cargo, por exemplo, com tecnologia de informação, deveria, antes de colocar a matéria, me dar um curso daquilo. Óbvio, ia ter um lado errado também do Estado. Pois é, então sempre, eu nunca vejo assim, professor, por mais preguiçoso, digamos assim, por mais desinteressado que seja, eu nunca vejo o professor nesse tema aí de mossegar, porque tem o outro lado da moeda. A escola que eu trabalho, gente, não tem estrutura nenhuma. A escola não tem um muro e puseram lá, e puseram lá o ensino, o EMTI. Ô, gente, sem estrutura nenhuma, nós não temos uma quadra, nós não temos um laboratório de informática, de química, de ciência. Nós não temos a estrutura. E segundo a diretora alegou que pegou, a escola foi contemplada, se isso pode ser considerado contemplar, foi contemplada, e aí os meninos ficam lá o dia inteiro, gente, sem fazer nada, eles estão entediados, eles estão todos... Concordo, isso é verdade. Eles estão assim, eles pensavam, eles esperavam algo mais, e o Estado não dá, e só para ter a coisa no papel, isso nesse caso eu vejo a culpa maior do Estado. Carlos e Leonardo, essa discussão bem calorosa, né, Lena? Vou procurar saber aqui da Lena quanto tempo a gente tem, porque geralmente é 5h15, né, Lena? Que horas são agora? Quando a coisa tá boa, parece que o tempo acelera. Quanto tempo? 5h14. Nós temos 5h14. E quanto tempo que a gente tem, Lena? Olha, do nosso cronograma a gente tem 1 minuto. Ah, tá. Mas e do tempo aqui pra gente caminhar pro nosso fechamento, né? Do tempo aqui do reloginho eu não sei, rapazes. Vocês sabem? Avisam 10, geralmente. Até 5h30, não. Temos mais ou menos Peraí, então 15 minutos. Eu gostaria só de fazer aqui, antes de passar essa palavra para a Lena, né? Fazer um fechamento aqui dessa provocação inicial, tentando retomar um pouco do que foi colocado aqui, né? O Carlos começa falando lá que por vezes ele se sente um pouco à deriva, né? E aí a gente foi trazendo as reflexões de cada um, né? Um pouco sobre por que o governo está dificultando, né? Para que a educação não ande, foi um tensionamento que o Carlos trouxe. O Carlos também colocou, né? A Bernadette tensionou. Então é para desistir da profissão, né? E aí entrou numa discussão aí interessante, né? Se é para desistir, não é para desistir, a coisa foi deslizando, né? O Carlos é tensionado e ele diz que convoca uma posição pessoal, né? O que eu poderia ter feito, o que eu posso fazer, né? E aí surge a questão do movimento sindical como uma saída para a gente pensar com coletividade, né? Também o Túlio traz aí a questão do diálogo com a parceria com as escolas, né? Com as universidades, não somente com os sindicatos. E aí o Túlio diz, olha, a gente precisa de vitórias institucionais, a gente precisa... e esse caminho é demorado, ele é longo, né? Mas também tensiona de novo, dizendo que falta receptividade dos colegas, dos diretores, e aí vem a Júnia
E aí fala que a gente tem que lutar, tem que usar as redes sociais, porque há uma manipulação das informações. Aí a gente cai na imagem do professor como um vilão, o Lucas traz isso, e aí a gente começa a refletir por que essa vilania foi construída, né? Aí a gente cai num ataque à escola, vem o homeschooling como um esvaziamento dessa imagem, possível imagem da escola, do professor, né? E aí o nosso colega, o Léo, traz a questão da falta de esperança, né? Mas ao mesmo tempo o Leonardo fala, não, olha, Leonardo traz uma questão sobre redução de gasto, traz projetos que, de algum modo, coloca aí de novo mexe com a imagem desse professor, né, que está ali mocegando, né, que está ali fazendo corpo mole, né, e, e aí a gente cai de novo na questão da precarização, cai no ensino integral, né, o embate entre quem é que tem que assumir essa cadeira, quem tem mais formação, ou quem tem mais tempo de serviço, mas aí cai num terceiro ponto, que a escola não tem estrutura, né? Então, veja como essa discussão ela é rica e complexa, né? E como que envolve vários sujeitos da sociedade. Então, eu passo aqui, nós vamos seguir refletindo sobre essa imagem aí, viu, Lena? Porque vamos cair na questão social, né? Eu acho que esse aspecto, porque a imagem do professor vilão, eu acho que é bem interessante para a gente dar seguimento em próximos encontros, pensando sobre isso também. Mas aí eu passo a palavra para a Lena, lendo aqui o que ela escreveu, né? Em que áreas do trabalho não há corpo mole, né? Joãos sem braço, trabalhadores pouco comprometidos, né? Fala de rigor, né? Condição docente. Então, assim, passo a palavra para a Lena aí só para a gente pensar como que a coisa deslizou aqui nessa tarde e saídas possíveis que a gente pode ter encontrado hoje. Pois é, gente, porque assim, quando o Leonardo traz essa questão, né? Tipo assim, mas também tem muito corpo mole, né? E o Carlos fala, olha, mas tem o problema da condição docente que a gente não tem, né? O que me chama atenção nesses discursos que fazem sobre o professor na nossa sociedade, de um modo geral, é que em toda área profissional há pessoas pouco comprometidas. Há João sem braço. Há pessoas que não estão interessadas em fazer o trabalho delas. Mas por que que a educação é vilanizada? Né? Então, assim, há médicos que não. Gente, quem é que já não foi no médico aqui? Me fala. Que o sujeito mal olhou para você. Fala para mim. E ninguém fala disso, ninguém está falando, né, sabe, em fechar os hospitais, né? Estão falando em fechar o SUS, né? E aí, assim, eu fico me perguntando, olha só, será que a gente não tem que tomar cuidado com os discursos que estão sendo postos e se perguntar a quem interessa esses discursos? Esses discursos são de fato, correspondem de fato às múltiplas realidades que a gente tem? Quando a gente diz assim, a educação pública no Brasil não funciona, esse é um discurso, né? Esse discurso é verdadeiro, ele é totalmente. A gente pode dizer que a educação pública no Brasil. Gente, eu sou filha da educação pública. Eu estudei a minha vida inteirinha em escolas públicas. Eu sou lá do Amapá. Eu estudei no Amapá em escolas públicas a vida toda. Hoje eu tenho um mestrado, um doutorado e sou professora de uma universidade federal. Como que a educação pública desse país não funciona? Para quem não funciona? Sabe? Eu fico pensando nessas perguntas, porque assim, o que me incomoda desses discursos é a totalidade com que eles colocam verdades. Quando diz a educação pública não funciona, é a educação toda. E isso não é real. Quer ver? Eu vou te falar rapidamente. Eu tive no estado da Paraíba e lá os governos que têm passado, eles se preocupam com a educação, então as escolas são estruturadas. Se vocês observarem, o estado da Paraíba, o IDH deles, se não for o mais alto, é um dos mais altos. Vocês precisam conhecer a estrutura da escola, do prédio,
A merenda, até a merenda deles é diferente, é comida de verdade, não é uma bolacha, um suco que a gente fala mata-rato, não é suco natural. Então, a estrutura da Paraíba é muito boa, é por isso que o índice lá é mais alto do que dos outros estados do Brasil. Porque investem, né, Carlos? Investem, Investem na exatamente. educação. É isso. Eu acho que é um descaso do nosso governo. Descaso muito grande. Lá no estado da Paraíba, eles financiam, se você quiser fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Além do salário que você ganha, você vai ganhar um outro valor a mais e toda a despesa que você tem é paga pelo governo do estado. Esses dias, meu sobrinho, que é professor lá no estado da Paraíba, eles foram em Israel participar de um projeto, tudo financiado pelo estado. Lá, realmente, eles investem. Então, não seria o caso, essa necessidade que nós temos de investimento? Talvez, né? Não só Pois de é, tá vendo? investimento, né, cara? Aí fica essa pergunta, né? Onde é que a educação pública não funciona? Isso, Não pronto. é? A mais apropriada é essa. Onde que ela Ô, não Nina, é aqui em funciona? Minas que não funciona. Nós não podemos pegar no Brasil inteiro, Pois é, igual se o Carlos fosse está só dando aqui em como Minas estava exemplo. bom, viu, Júnior? Né? Assim, se Ah, é, né? essa falta de investimento, essa falta de cuidado a que o Carlos está se referindo fosse só aqui em Minas, estava bom, né? Mas o problema é que não é só aqui. Não, não é E só em aí a Minas. Paraíba prova que a educação pública funciona assim. E bem, Sim. lá funciona bem. Diga, Lucas. Não, eu ia falar que não é só investir, é investir com responsabilidade, investir bem. E quantas vezes nós não vemos aí obras que foram começadas, o orçamento foi todo consumido e tem uma escola ali inacabada, tem uma creche inacabada, entendeu? Então não é só investir, é investir de forma correta, que é o maior problema do nosso país, pelo menos na minha opinião. Não é nem a falta do investimento, é como esse investimento é administrado. Pois é, para vocês terem uma ideia em termos de responsabilidade, investir com responsabilidade, no estado da Paraíba, o governador do estado faz uma escola, aí vem um prefeito e tipo, é um desafio entre eles, quem tá melhor, quem está fazendo melhor. E aí o prefeito vem e manda derrubar uma escola e reconstrói aquilo tudo com estrutura mais moderna. Então há essa disputa lá de quem vai fazer melhor pela educação, até pela estrutura também do estado. Então lá tem essa briga saudável que eu gostaria de ver em outros estados. Ô, Carlos, é por isso que eu digo sempre, se um dia o Brasil se separar, que o Sul vive aí reclamando, nós vamos nos separar do Brasil. Eu digo, eu vou me embora para o Nordeste. Porque é mais ou menos isso, né? E aí, gente, assim, eu fico pensando, sabe, no Brasil, a gente tem esse problema que o Lucas está apontando, que é um problema grave de corrupção histórica, né? A gente tem um problema gravíssimo de corrupção histórica. E outro dia eu dei um exemplo aqui, que a prática que a gente adota no Brasil, infelizmente, é aquela do tipo assim, furou o pneu do carro, em vez da gente trocar o pneu, a gente joga o carro da barranco abaixo. Sabe assim? Né? Então, assim, a gente não cuida, a gente não investe em transformar o que a gente tem. A gente sucateia, que é para poder jogar barranco abaixo. E aí a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo hoje no planeta, né, não só no Brasil, mas no planeta, sob um sistema econômico, né, que nos quer escravos. Né? Então, assim, a gente vive sob o capitalismo neoliberal, né? O neoliberalismo. Então, assim, essa é uma questão que pode ajudar a gente a refletir, a pensar e a entender, porque Bernadette fica perguntando para a gente essa pergunta que é recorrente para todos nós, lembrando dessa pergunta que é recorrente para todos nós, que é assim, por quê? Por quê? Por que eles estão tomando essas medidas? Né? E assim, há interesses. E que interesses são esses? De quem? Para quem? Né? Então é preciso a gente refletir sobre isso. Né? A quem interessa um sujeito com baixa escolaridade? Né? A quem interessa o sucateamento da educação pública num país com 49 milhões de estudantes, né? Sabe?
sabe? Imagina você que é dono de um negócio e que alguém diz para você, olha, vai ali naquele lugar ali, abre o seu negócio lá, que você já tem garantidos 49 milhões de clientes. Tá aí o interesse. Tá aí. Gente, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas quando eu falei essa questão de corpo mole, não sei, é o seguinte, quando eu vejo na escola, por exemplo, um professor que deu aula de português a vida inteira, agora eu vou dar aula de inglês. Você acha que se fosse em particular aconteceria isso? Deu aula de matemática a vida inteira, não sabe nem ligar o computador, agora eu vou dar tecnologia e informação. Você acha que está certo uma coisa dessa? A culpa é totalmente do Estado. Deu inglês a vida inteira, vou dar português. Não sabe nada, quase nada de português. Vou dar português agora porque preciso trabalhar. Se fosse em particular, aconteceria isso. Concordo com o que vocês falaram, mas na escola a gente vê muito disso que eu estou falando também. Léo, posso fazer uma pergunta, Léo, para você? Uhum. Eu não quero ter compreensões equivocadas e fazer inferências equivocadas da sua fala, então eu vou te perguntar, né? Com isso, você está dizendo o que exatamente? Você está querendo me dizer que seria melhor, então, se nós tivéssemos educação privada, porque talvez a educação privada funcionasse melhor? Não é isso não. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu falo aqui. Tem nesse outro lado também, que eu acabei de expor aqui. Esse lado de professor, de muitos professores não terem o perfil para aquela aula e pega. Mas isso não justifica que tem que ser, agora a partir de hoje tem que ser tudo para privado para corrigir esse problema. Não. Talvez a correção desse problema seria, se o governo colocou integral, então que dê curso antes de colocar matéria para a gente. É isso. Formação docente. Formação docente. Isso aí, tá. Então estamos falando a mesma coisa. Legal, é só para entender, tá? Bacana. E também vejo por outro lado também, às vezes lá na escola, que agora eu sou coordenador, o professor, às vezes, ele não tem muita cobrança, assim, talvez se ele estivesse no privado. Sabe? Não é que eu estou defendendo o privado, não é isso, fora de mim. Mas, por exemplo, professores, a gente vê muito professor, como você falou, né? Profissional de corpo mole a gente vê em qualquer lugar. Isso não justifica dizer que a educação pública é ruim, porque alguns professores na escola pública muitas vezes não comprometem com os projetos da escola e o meu programa é esse, pronto, acabou, não vou sair dele. Às vezes a gente inventa lá uma interdisciplinar, não, eu não vou atrapalhar o meu cronograma aqui, não. Então a gente também vê. Não significa que por isso a pública não presta. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas tem. Igual você falou, em qualquer área tem gente, né? Tem todo um discurso de banalização da docente, né? A profissão docente cai numa banalização diante da sociedade, a ponto de nós, professores, desacreditarmos daquilo que a gente faz, da importância daquilo que a gente faz. Mas eu não tenho como exemplo. Eu tenho 3 anos que eu dou aula de inglês na escola só. Esse é o 4º ano. A minha aula melhorou, assim, se eu for comparar com quando eu comecei. Então, se a gente quiser, a gente consegue melhorar. Mesmo com pouco recurso, né? Exato. Então, você falou. Eu acho que, assim, o trabalho que a gente está tentando fazer aqui... Né, assim, pensando junto com os colegas, com vocês, com os bolsistas, né? É um trabalho assim de percepção, sabe? De perceber como é que nós estamos posicionados, né? Como é que estão posicionando a gente dentro da profissão e como é que nós nos posicionamos também dentro da profissão, sabe? Essa percepção de como é que nós estamos contribuindo para o status quo ou como é que nós estamos lutando contra isso, se estamos, né? Então, assim, essa tentativa de desconstrução da banalização da nossa profissão. A nossa profissão não é banal, né? Então, assim, você falou, generalizar não existe. A educação pública não presta, não. A minha presta. Exatamente. O que eu faço presta. Vai sair o aviso aqui outra vez. Temos 10 minutos. E aí eu queria, gente, assim, porque a gente vai ter que encerrar, né? A gente ficou aqui quase 2 horas hoje, olha que legal. E eu nem senti o tempo passar. Pois é, né? Isso é muito bacana. Mas eu queria mostrar pra vocês... não era minha intenção. Eu achei que era uma coisa mais chata e tal, mas foi muito legal, muito bom mesmo. Eu adorei. Ai, que bom. Eu quero mais. Uhul!
legal. E, gente, Eu já o passei o valor número da- do telefone aí no chat, viu? o valor da gestão, né? viu? A minha escola, eles vão colocar data show em todas as salas e tem sala de informática com mais ou menos 15 a 20 computadores. Chama seus professores para virem para cá participar com a gente. É, vou chamar assim. E lá, já tem quatro salas com data show e já compraram, já tem fio de internet em todas as salas e já vai colocar o data show nas salas. Em Que todas. legal, cara. É estadual? É estadual? Estadual. Nossa, Uhum. aqui pra nós isso é. Só não difícil. chegou os data shows, mas ela já tá quase praticamente comprada. Pra Já tem nós isso é. internet, Wi-Fi, Pensar nisso na escola estadual aqui pra nós é. É. Tá arrumando laboratório de ciência, com bancada de granito e tudo, tá Que chique, mano. bom. Será que chega pro estado todo, gente? Mas engraçado, a minha diretora fala, ela tá entrando dinheiro demais. Aí todo mundo pergunta pra ela, por que na sua escola você ganha isso tudo? Se eles tanto de recurso. Vocês têm que ver a comida lá. Nossa, acho que é melhor que a da minha casa, de restaurante Que mesmo. legal, cara. Eu tô falando, Então a coisa é regionalizada. eu não sei por que Isso é intencional. Tipo, aqui vocês podem gritar mais, a gente vai acalmar vocês. Ali que ninguém tá falando nada, deixa pra lá, deixa rolar. Será que tá acontecendo isso? Ah, gente, inclusive, a minha escola ganhou. Pode Os ser. alunos foram pra Bienal, ganharam lanche, R$50 pra cada um de lanche, e ganharam Olha um voucher de só. R$50, os professores ganharam um voucher de R$100 pra comprar livro lá na Bienal. Ganharam os ônibus ainda, 6 ônibus. Pra mim isso é surreal. Foram, esses já agora, sem que ver que Gente, o Estado tem esse potencial, cara. E é. Onde nós estamos? Onde é que eu estou? Ué, eu vou mudar de região, então? Vou pedir Vem-te transferência. embora para cá, Carlos. Qual é a sua regional aí? Qual é a sua Sério? CRF? Hã? Gente, Ou então, Carlos, faz a diferença aí onde você tá mesmo. Mas vai muito da gestão, viu, Carlos? Eu ouvi dizer que, por exemplo, o recurso vem de acordo, sei lá, com o trabalho que eles fazem, a gestão faz, entrega documento. Tem um negócio assim. Deve ser. Só queria O acrescentar na Aziz fala ganha, do mas não Léo, investe. só reforçar, Léo, a sua fala, para ilustrar para o Carlos, que é possível sim a questão da gestão. Uhum. Porque eu trabalho aqui na região da Pampulha. Na minha escola não tem essa questão do data show. Mas numa escola próxima, 5 minutos ou 10 minutos, o diretor já colocou o data show, o diretor já colocou tela screen, né? Touchscreen, sabe? Então, assim, é a questão da gestão. É a questão da gestão. Que bom saber A disso. gestão é dinheiro, mas não compra. É isso aí. Ô, gente, eu vou votar na sugestão do Jackson, né, Carlos? Assim, faça a diferença na sua região. Em vez de vir embora pra cá. Eu voto na sugestão dele mais do que na minha, que eu acho que a dele é melhor que a minha. Né? Assim, e eu queria, gente, terminar o nosso encontro de hoje falando uma coisinha pra vocês, e para isso eu vou compartilhar a tela, tá? Que eu queria compartilhar com vocês aqui rapidamente. A gente tem pouquinhos minutos 6 agora. minutos. Agora eu substituir aí o Jackson. 6 minutos. Pois é, nossa ampulheta. A gente começou essa discussão na primeira semana de maio, falando justamente sobre a deriva, esse estado de deriva na esfera política da educação linguística. A gente falou sobre provocar na primeira reunião, depois a gente falou sobre provocar, elaborar e colaborar. Hoje era o colaborar, né? Durante todos os slides que eu apresentei para vocês, eu inseri nessa apresentação. Essa é uma discussão árida, é uma discussão difícil, é uma discussão que tira a gente do sério, é uma discussão que faz a gente pensar, é uma discussão que às vezes a gente se chateia, se magoa, se entristece, porque faz parte da nossa profissão. Mas eu fiz questão de fazer essa apresentação, toda essa discussão, de forma bastante colorida e bastante florida. Eu enchi de flores essa discussão para que a gente pudesse ter algo que pudesse contrapor, né, toda essa dificuldade que é a gente pensar na esfera política da educação linguística, nas nossas responsabilidades como professores de língua, pensando que é pela língua que a gente entende o mundo, que a gente lê o mundo, que a gente lê o texto, que a gente se entende como pessoas, que a gente estabelece as relações com o outro, com o planeta, com as pessoas, né?
com a gente mesmo, enfim. E eu fiz questão de encher, então, essa apresentação de flores, pensando, né, aqui em dizer para vocês que, lembrando aqui a Revolução dos Cravos em Portugal, né, quando no final do regime militar, na década de 70 em Portugal, em 74, né, assim, a população, então, foi comemorar nas ruas essa liberdade que, então, eles tinham de entrar para um sistema democrático, finalmente, em Portugal, depois de 48 anos de ditadura, né? E que, assim, as pessoas, os cidadãos comuns, foram, então, para as ruas cheias de policiais, né, daquela imagem repressiva, né? E o cravo foi colocado, então, na arma, né, desses policiais, desses militares e tal, né, assim como um símbolo de paz, né, como um símbolo de que é possível a gente ter outras formas de entendimento de mundo, é possível a gente dialogar sobre as vidas que a gente quer, sobre o mundo que a gente quer para a gente e para os outros e para o próprio planeta, né? Então, assim, eu enchi essa apresentação de flores justamente na tentativa de pensar que outras formas de dialogar sejam possíveis, né? Que outras formas da gente entender o mundo, ler a gente, estar no mundo, se posicionar no mundo, são possíveis, né? Então, eu queria agradecer a vocês pelo dia de hoje e também pelos outros dias em que nós estivemos juntos nessa discussão, né? E pensar que a gente precisa estar junto. Esse é um projeto que se intitula Continuação Colaborativa, né? Então, é um projeto de formação continuada de forma colaborativa, né? E assim, a gente vai colaborando, laborando em conjunto, trabalhando juntos para que a gente possa ter vida mais digna, tanto a nossa vida profissional quanto a nossa vida pessoal, a nossa vida cidadã, né? Então, assim, eu queria terminar com essa fala, agradecer muito a vocês pelas participações de vocês nessa primeira esfera que a gente discutiu aqui no mês de maio. Deixo novamente o convite para a próxima sexta-feira, quando teremos o nosso primeiro encontro musical e também o nosso primeiro encontro do nosso grupo de estudos sobre aprendizagem da docência, com a professora Valquíria Montemor. Quem não conhece a Valquíria, eu convido que dê uma olhadinha no Google, joga o nome dela lá, e vocês vão ver que ela é top, e além de ser top, é uma pessoa, gente como a gente, que conversa com a gente, igual a gente está conversando aqui hoje. Então, vai ser ótimo a gente poder se relacionar e interagir com a Valquíria. Convido Helena, todos só um vocês ao próximo desafio, encontro. né? Só um desafio. Cada pessoa do Concol trazer mais um. Manda uma mensagem um dia antes, 2 dias antes, pro colega. Vamos trazer mais um. Porque assim a gente fortalece aqui o espaço e a gente garante, né? Essa troca maravilhosa que sempre acontece. Eu quero agradecer pelo convite. Mês que vem a gente está junto de novo aí nessa terceira etapa. Gente, Jackson estará sempre conosco na terceira sexta-feira de cada mês. Jackson, muito obrigada por você ter vindo hoje, muito obrigada por você estar acompanhando. Vocês viram que Jackson não esteve aqui na sexta 1 e 2, mas ele sabe tudo o que aconteceu aqui, né? Então, assim, o sujeito está antenadíssimo para as nossas discussões, né? Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês. Júnia, Marco, Carlos, Bernadette, Leonardo, Tatiana, que já saiu, os nossos monitores maravilhosos, Lucas e Thiago, que estão sempre super antenados também, fazendo tudo para que tudo funcione super bem. Como já está acabando, eu gostaria de agradecer muito. Foi um enorme prazer em conhecê-los e pode ter certeza que eu vou participar dos outros. Nada, cara. Muito assim obrigado. A lista de presença que a gente pega o seu telefone para te adicionar nos grupos aí também. Eu coloquei aí no chat. Beleza. Ele colocou no chat, vocês copiaram? No chat, acho que deve ter ficado no da outra reunião. Então, foi no da primeira. Essa hoje, qualquer coisa, será que dá tempo de eu colocar outra vez? Tem o link. É só assim que eu pego. Lá vai, vou colocar.